pessoal, a gente vai começar agora a estudar mais um pouquinho sobre a parte de pesquisa profissional de programação matemática. A gente já viu algumas coisas antes, né, sobre esse assunto, e a gente vai continuar na sequência do que vimos na aula passada. Então, eu vou tirar a tela aqui comigo, porque eu vou precisar escrever na tela em alguns momentos, e aí eu não consigo reproduzir as duas coisas ao mesmo tempo. Então, vamos seguir aí. A gente está na unidade 2, que fala sobre programação linear, dualidade e sensibilidade, né? Hoje vai ser praticamente só sobre o método simplex. Então a gente vai fazer alguns casos envolvendo o método e depois eu vou fazer um material separado, né, e vou divulgar aqui também, de um exercício do começo ao fim só utilizando o método simplex. E também vou colocar um sobre o método gráfico. Você já pensou qual seria um possível método, né, uma ferramenta para solução de problemas que envolvem mais de duas variáveis e que assim não podem ser resolvidos graficamente? Por que não pode ser resolvido graficamente? Né? Porque o gráfico a gente tem um eixo x1 e o eixo x2, ou xy, xa, xb, né? Na pesquisa operacional a gente comumente chama de x1, x2. E quando envolve um x3, um x4, um x5, então foge da parte gráfica. E aí a gente começa a resolver pelo método simplex. Então nessa sessão a gente vai trabalhar os conceitos e aplicações do método simplex para a resolução dos problemas que podem envolver mais de duas variáveis e que assim não poderiam ser resolvidos graficamente. Esse estudo é essencial, né, a fim de você tornar-se apto a resolver diferentes problemas em pesquisa operacional, vislumbrando a aplicação dessa área em diferentes segmentos da economia, por exemplo, indústria, transporte, mercado financeiro, em diversas outras, né? Uma vez que se trata de uma área estratégica, que é a pesquisa operacional. Então, nós já compreendemos como funciona a modelagem em PO, né, na parte de programação linear, e aprendemos a resolver alguns problemas mais simples, utilizando o método gráfico. Mas você já deve estar se perguntando, né? Quando o caso é mais complexo, como fazer? Então, a gente vai começar a utilizar o método simplex. O método gráfico restringe, né, a resolução de problemas de programação linear, uma vez que temos a limitação da resolução pelo número de variáveis de decisão que podemos plotar no gráfico. E na grande maioria dos problemas de programação linear, esse número é extrapolado facilmente. Então, se a gente for pensar, por exemplo, o caso de uma indústria que tiver diversos itens a ser produzidos, eu quero encontrar um ponto de equilíbrio, qual é a quantidade adequada de produção de cada item, como foi em casos anteriores que a gente resolveu, e a gente vai ver mais na frente da aula, já não dá para fazer pelo método gráfico. Então o método gráfico só me comporta, por exemplo, 2 itens a serem produzidos. Se eu tiver um terceiro, quarto item a ser produzido, eu já não consigo mais utilizar o método gráfico. Aí eu começo a utilizar então o método simplex. Então, para as situações, né, mais complexas um pouco, a gente vai começar a utilizar o método simplex, que foi desenvolvido por George Dantzig em 1947 e que é utilizado em computadores para resolver problemas de programação linear até hoje. Então, como pode ser visto, né, esse método ele é novo comparado a outras áreas de conhecimento desde 1947. Então, é um método extremamente recente comparado a conhecimentos que a gente tem, às vezes, da matemática, por exemplo, desde antes de Cristo. Então, se você pensar bem, são áreas extremamente novas que têm muita abertura ainda para pesquisa. Então, vamos começar a praticar, né? Suponha que você possui uma função gerencial em um banco que possui os investimentos A e B, para oferecer a seus clientes de modo que A apresenta maior risco que o investimento B. A rentabilidade de cada investimento acaba compensando os riscos associados, de modo que A apresenta maior retorno que B. Como gerente, você informou a um cliente interessado os detalhamentos sobre os 2 tipos de investimento, conforme o quadro 2.3. Nesse quadro, então,
a gente tem investimentos de A e investimentos de B. Taxa administrativa de A e de B, o risco de A e de B e o imposto de renda de A e de B. Com base nisso, nós ainda temos mais algumas informações a serem verificadas. Então, a fim de garantir uma boa rentabilidade, o cliente quer saber como diversificar seus rendimentos de modo a atingir os seus objetivos. Visando esclarecer para o cliente a melhor combinação de investimentos, você percebeu a necessidade de aplicar um método científico de análise, optando pela programação linear. Por meio de uma conversa inicial com o cliente, você conseguiu determinar alguns parâmetros baseados no custo de oportunidade de outros investimentos, especificando o risco máximo de 12%, a máxima taxa administrativa igual a 12% também e o máximo imposto de renda igual a 8%. Ademais, em sua função gerencial, você também informou ao cliente que os investimentos apresentam diferentes rentabilidades, de modo que para cada R$100 investidos por mês em A, haverá um retorno de R$3, enquanto que para cada R$100 investidos em B, haverá um retorno de R$2. Então, com base nesses critérios, respeitando que o objetivo do cliente é alcançar o melhor retorno possível, coube a você apontar a melhor solução. Pensando agora, como você vai fazer essa indicação? Como indicar para o seu cliente quanto investir em A e quanto investir em B? Primeira coisa, a nossa função objetivo. Como fazer a função objetivo? Deixa eu só escolher uma cor aqui. Primeiro, eu quero maximizar. O que eu quero maximizar? O lucro ou rentabilidade. Maximizar quem? O Z. Isso que eu quero maximizar. Como, Vamos voltar ali e vamos ver quem que eu quero maximizar. A e B. Só que aqui, no finalzinho, tem quanto que eu tenho de investimento, de retorno de cada investimento. Ademais, em sua função gerencial, você também informou ao cliente que os investimentos apresentam diferentes rentabilidades, de modo que para cada R$100 investidos em A, haverá um retorno de R$3. Então, A está associado a R$3. Enquanto para cada R$100 investidos em B, R$2. Então, o meu Z vai ser igual a 3 vezes x1 mais 2 vezes x2. Lembrando que x1 eu vou chamar do investimento em A, enquanto x2 investimento B. Por que 3x1, Porque é o retorno que o A me dá, R$3. E R$2 é o retorno que B me dá. Então, se eu investir 1 em A, ele vai me trazer um retorno de 3. E se eu investir 1 em B, ele vai me trazer um retorno de 2. Então, isso vai depender da quantidade de investimento. Essa é a minha função objetivo. Mas finaliza aqui? Não, agora eu tenho a parte das restrições. Restrições, vou colocar aqui em vermelho para ficar bem evidente. O que é uma restrição, Primeira coisa, em A eu tenho uma taxa administrativa de 1, enquanto em B de 2. Então fica assim, x1, que é o A, vezes 1, mais x2, 2, que é o investimento de A e de B. Isso tem que ser menor ou igual a 12. Onde que eu tirei esse 12? Lá atrás, onde fala que o risco máximo tem que ser de 12%. Vamos lá na restrição novamente. Agora, continuamos. 2x1 mais 3x2 tem que ser menor ou igual também a 12%. Da onde que eu tirei isso?
daqui, né? 12%. E o imposto de renda, já vou levar a informação daqui, 8%. Então, a parte de imposto de renda, aqui eu já usei, vai ser 2x1 mais 1x2 menor ou igual a 8. Ah, mas é questão dos porcentos que a gente viu. Nesse momento eu não preciso me importar com eles, porque como tudo está em porcentagem, não me diferencia agora, não faz nenhuma importância eu usar em número real, decimal ou porcentagem. Então eu vou deixar na porcentagem por ser números inteiros para facilitar o cálculo. E não negatividade. Tem como investir menos R$5, por exemplo, em A? Não tem, né? Ou então menos R$17 em B? Não. Então o mínimo que eu consigo investir em A ou em B é 0. Então isso vem a minha restrição de não negatividade. Então meu x1 tem que ser maior ou igual a 0. No mínimo que ele pode ser é 0. Enquanto x2 também menor ou igual, tem que ser maior ou igual a 0, né? Não consigo fazer negativo para esses dois carinhas. Solução gráfica. Vou buscar lá atrás as equações as restrições de não negatividade e as restrições que a gente determinou. Então, deixa eu usar aqui para copiar. Vamos ver se vai dar certo. Copiar. Agora eu vou colar elas lá, só para facilitar um pouquinho minha vida, né? Colar. Vou colar elas aqui num cantinho bem pequeno. Pronto. Então, vou pegar outra cor aqui, pegar um azul. Primeira equação. 1x1 mais 2x2 tem que ser menor que 12. x1 vai ser aqui embaixo, enquanto x2 vai ser aqui em cima. Quando eu tiver x1 igual a 0, x2 será quanto, hein? Quando eu tiver x1 igual a 0, então aqui, x1, 0, sobra 2x2 menor do que 12. Então sobra x2 menor ou igual a 6. E quando eu tiver x2 igual a 0, eu tenho x1 menor ou igual a 12. Vamos começar a plotar então? Aqui eu tenho. Vou pegar outra cor, né? Roxo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou fazer até o 13, que eu acho que o máximo vai chegar ao 12. Agora aqui para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então eu tenho que encontrar os pontos 0 e 6 para x1 e x2, e depois 12 em x1 e 0 em x2. Vou pegar aqui uma reta, vou ela azul para fazer da mesma cor. Então, primeiro, x1 quando for 0 e x2 quando for 6. Então, começo aqui minha reta. Vou começar por pontinho primeiro, né? 6. Começa aqui. E depois, quando x1 for 12, x2 será 0. Então, eu preciso interligar estes dois pontos. Daqui até aqui. Pronto. Primeira reta feita.
Acaba aqui não, porque eu ainda tenho duas outras equações para resolver, né? Vou fazer de outra cor, depois eu faço o gráfico também de outra cor. Opa. 2x1 mais 3x2 menor ou igual a 12. Então, para x1 igual a 0, então quando meu x1 for 0, meu x2 vai ser x2 menor ou igual a 4, porque eu passo 3 dividindo 12, sobra 4. E quando x2 for igual a 0, meu x1 tem que ser menor ou igual a 6, porque o 2 do x1 passa dividindo 12. Então, o próximo ponto é x1 quando 0, x2 4, x2 quando 0, x1 6. Tem outro ponto aqui para eu ligar. Acabou? Não, ainda não acabou. Temos a última, né? Vou fazer a última de vermelho. 3. Dois x1 mais 1x2 menor ou igual a 8. Então, para x1 igual a 0, então quando meu x1 aqui for 0, x2 vai ser menor ou igual a 8. E quando x2 for igual a 0, x1 vai ser menor ou igual a 4, porque o 2 passa dividindo 8. Então, x1 0, x2 8, aqui, x2 0, x1 4, aqui. Vamos lá ligar, né? Liga. Então agora vamos relembrar dois casos que a gente viu, que são as restrições de não negatividade. x1 tem que ser maior que 0, x2 também tem que ser maior que 0. Isso significa que a minha resposta vai estar aqui, ó, no primeiro quadrante. Primeiro quadrante. Então eu não vou ter x1 e x2 negativos. Eles vão todos estar aqui, eu não preciso me preocupar com os outros quadrantes. Só que, de acordo com a teoria, né, eu vou ter possibilidades de resposta. Quais possibilidades? Os encontros. Tipo de uma outra cor aqui, laranjinha. Eu vou ter esta possibilidade. Eu vou ter esta possibilidade, esta possibilidade e esta possibilidade. Os encontros são as minhas possibilidades. Então eu tenho 4 opções, possibilidades de resposta. 3 ali são fáceis de eu encontrar, né? O ponto 0, 0 é fácil, que é esse primeiro aqui. 0 e 4, fácil. 4 e 0, fácil. O problema é encontrar a interseção das retas. Então, vamos fazer a interseção das retas, mas antes vamos descobrir qual reta que está interligando, né? Ó, a vermelha, que é a terceira, com a verde, que é a segunda. Então, eu vou ter que fazer a interseção dessas duas retas. Vamos lá. Vou copiar elas aqui, só para facilitar um pouquinho a vida. Copiar. E vou colar elas aqui. Esta aqui não vou usar, porque ela não está sendo interceptada uma com a outra. E aí, como fazer, né? Primeiro,
Vamos entender que esses menores ou iguais não existem, vou chamar eles de iguais. A2 é verde, A3 é vermelho. Vamos fazer aqui. Vou isolar x1 nos dois casos, tá? Para eu poder fazer a igualdade. 3x2 igual a 12. Vou isolar o x1. Então fica 2x1 igual a 12 menos 3x2. 2 que está aqui multiplicando vai dividindo todo mundo. Então 12 menos 3x2 dividido por 2. Posso cortar esse 2? Não, posso deixar ele quietinho aí. X, a terceira equação. Usei vermelho. Vou de vermelho de novo. 2x1 mais 1. x2 menor ou igual a 8. Vou fingir que esse menor ou igual não existe, vou chamar ele de igual, né? Só para poder fazer a igualdade. Então 2x1 mais 1. x2 é igual a 8. Vou isolar o x1 aqui também. Fica 2x1 igual a 8 menos x2. 2 está multiplicando, vai dividindo. 8 menos x2 dividido por 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou igualar, né? x1 verde com x1 vermelho. Então fica x1, que é igual a x1, vai ser 12 menos 3x2 sobre 2 igual a 8 menos x2 sobre 2. Como o denominador comum é 2 e 2, posso matar ele aqui. Então fica 12 menos 3x2 igual a 8 menos x2. Vou passar o x2 para um lado e o número para o outro. Menos 3x2 mais x2, que vem do outro lado, igual a 8 menos 12. Menos 2x2 igual a menos 4. Multiplico por menos 1 dos dois lados. Então fica 2x2 é igual a 4. x2 é igual a 2. Então, ainda não acabou o cálculo, né? A gente só descobriu o x2 e agora, sabendo x2, eu vou descobrir então quem é x1. Deixa eu só diminuir esse cálculo aqui no cantinho. x2 verde. Então, vamos pegar um aqui. x1 verde. Se x1 é igual a 12 menos 3x2 sobre 2, e agora eu sei quanto vale o x2, então menos 3 vezes 2 sobre 2. x1 vai ser igual a 12 menos 3 vezes 2, 6, dividido por 2. 12 menos 6, 6. 6 dividido por 2, 3. Então aquele pontinho que encontra aqui ó, no gráfico, ele é quem? 3 em x1 e 2 em x2. Então ele é 3 e 2. Então pronto, agora eu tenho, né, pelo método gráfico, todas as possibilidades de resposta para uma solução ótima do meu Z. Então, vou diminuir esse espaço também.
Então, minha função objetivo é 3x1 mais 2x2. 3x1 mais 2x2. Primeiro ponto. Vamos usar esse já de cara, né? 3 e 2. Então Z ficaria 3 vezes 3 mais 2 vezes 2. Então Z desse primeiro ponto daria 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. 9 com 4, 13. Agora vamos ver nas outras possibilidades. Segundo ponto. A gente tinha o ponto 0 e 4. Então, Z ficaria 3 vezes 0 mais 2 vezes o 4. Z é igual a 8. Não deu certo, né? Vamos tentar outro ponto. Terceiro ponto. 4 e 0. Então, Z fica 3 vezes 4 mais 2 vezes o 0. Z é igual a 12. O ponto 0, 0 não precisa nem calcular, né? Porque é evidente que ele vai dar 0 de Z, e 0 não é um valor que eu procuro. Então, qual que é o valor ótimo, a solução ótima? O ponto 3 e 2, porque ele me trouxe o maior retorno, a maior resposta. Então, esta daqui é a minha melhor solução. É a minha solução ótima. Solução ótima. No ponto 3, ou seja, 3 por investimento A e 2 por investimento B. Então, poderia usar como proporção, como quantidade, como valor monetário, e aí fica a meu critério, né? Vai depender da aplicação. Mas a solução ótima é 3 para A e 2 para B, que a gente acabou de achar. Então, esse pontinho encontrado é a minha solução ótima. E de onde eu encontrei, né? Aquele 0 e 4, 4 e 0. Esse primeiro pontinho aqui e esse segundo pontinho aqui, eles são 0 e 4 e 4 e 0. E o 0 e 0 eu nem preciso, porque eu tenho certeza que a resposta de Z vai dar 0 para ele, né? Então a gente encontrou graficamente. Só que às vezes a solução gráfica não me é possível. E aí eu caio no método simplex. Então, o que é, né, esse método simplex? É uma técnica utilizada para a gente determinar numericamente a solução ótima de um modelo de programação, de acordo com a Unesp. Então ele também vai me trazer a solução ótima de acordo com alguns cálculos algébricos. Euler e Lieberman apresentam 6 conceitos-chave para obter soluções pelo simplex. Primeiro, o simplex se concentra apenas em soluções FPE, lembrando, né, que são soluções viáveis em pontos extremos, que a gente acabou de ver no gráfico. Os principais pontos extremos na região interna do gráfico são as minhas possibilidades de resposta. Simplex é um método iterativo, ou seja, possui uma série de passos que são executados de modo repetitivo, que chamaremos de iterações, até chegar-se a uma solução ótima. Lembrando que são analisadas apenas as soluções FPE, solução viável em ponto extremo, e a figura 2.4 apresenta de modo prático como as interações funcionam. Então, primeiro a gente inicializa, inicia as interações e encontra a solução inicial, testa se é uma solução ótima ou não. Caso negativo, a gente retorna a interação. Caso positivo, a gente para e aceita aquela solução ótima. Então a gente executa uma iteração para encontrar uma nova solução FP melhor, caso eu não tenha encontrado a solução ótima no meu primeiro caso. Terceiro, sempre for possível, o simplex utiliza como solução inicial a origem. Todas as variáveis de decisão são iguais a 0. Em alguns casos, veremos que isso não é possível.
como os problemas de minimização ou quando essa solução for inviável, de modo que nesses casos outros procedimentos devem ser empregados para obter solução inicial. A gente vai fazer uns exemplos para ficar mais claro isso logo à frente. Temos o conceito de solução FPE adjacente, ou seja, uma solução FPE que esteja próxima à solução atual. O simplex verifica soluções FPE adjacentes para se deslocar da solução atual, não sendo consideradas outras soluções. Como vimos anteriormente no método gráfico, a solução atual pode levar a uma solução adjacente. O simplex verifica o deslocamento que trará maior crescimento para a função objetivo e desloca-se nesse sentido para a solução FPE adjacente. Ter uma taxa de crescimento positiva para a função objetivo deslocando-se para a solução FPE adjacente indica que essa solução será melhor do que a atual. Mas caso seja uma taxa de crescimento negativa, a solução adjacente será pior que a atual. Para essa verificação, utilizaremos o teste de otimalidade, presente na figura abaixo, que é o mesmo teste que a gente viu no slide passado. Então, o método de fato, além dos conceitos apresentados aqui, precisamos inserir as chamadas variáveis de folga. Essas variáveis de folga, elas vão ser importantes para nós logo na frente. A gente vai entender como elas vão funcionar, elas vão ser como ajudantes no meu cálculo. Como a gente viu anteriormente, o simplex é um método algébrico utilizado para resolver sistemas de equações lineares oriundos do processo de modelagem do nosso problema de programação linear. Então, para que isso ocorra, precisamos transformar as inequações que porventura existam nas restrições funcionais em equações. Então, eu vou transformar todas as inequações em equações. E quando eu faço isso, eu utilizo uma variável de folga. Dessa forma, para cada inequação, utilizaremos uma variável de folga que represente a diferença entre o utilizado e o disponível para cada restrição funcional no formato de uma inequação. Atenção aqui! As variáveis de folga podem ser representadas por quaisquer letras ou índices, valendo ressaltar que apenas não pode ser adotado exatamente a mesma notação que já foi utilizada por alguma variável de decisão a fim de evitar equívocos. Então, nós sempre utilizamos x1, x2, x3. As variáveis de folga pode ser xf1 ou então x4, x5, pode continuar a numeração, só não podem ser iguais, para eu poder diferenciar o que é folga e o que não é. Então, vamos fazer um exemplo, Numa aula passada a gente já fez esse exemplo, mas agora a gente vai resolver ele pelo método simplex. Então, vamos supor que você trabalhe numa indústria de brinquedos que possui 3 máquinas para fabricação de 2 produtos, um boneco de plástico e uma lousa. Sabemos que cada produto deve passar por cada uma das máquinas para ser processado conforme o tempo apresentado no quadro a seguir, bem como o tempo máximo de processamento diário de cada máquina. Então, o boneco de plástico passa pela máquina 1, pela 2 e pela 3. Na máquina 1 ele gasta 1 hora, na máquina 2 ele gasta 2 horas, na máquina 3 ele gasta 2 horas também. A lousa também passa pelas 3 máquinas. Passa pela máquina 1, gasta 2 horas, pela máquina 2 gasta 3 horas, pela máquina 3 ele gasta 1 hora. Só que essas 3 máquinas têm um tempo máximo de trabalho por dia. A máquina 1 só funciona 12 horas por dia. A máquina 2 só funciona 12 horas e a máquina 3 funciona 8 horas. Então, eu fiz um esquema aqui para ficar um pouco mais visual. Primeiro, o boneco de plástico, ele me rende um lucro de R$3. Ele passa pela máquina 1, gastando 1 hora, passa pela máquina 2, gastando 2 horas, e passa pela máquina 3, gastando 2 horas também. O quadro tem um lucro de R$2. Ele passa pela máquina 1 com 2 horas, pela máquina 2 por 3 horas, pela máquina 3 por 1 hora. Máquina 1, tempo máximo 12 horas, 2. 12 horas e a máquina 3, 8 horas. Com base nisso, o que é a pergunta? Qual é o modelo, qual é a quantidade a ser produzida de bonecos e quadros para obter o máximo lucro possível? Então, primeira coisa, a função objetivo, maximizar o Z. Quem quer Z?
R$3 vezes a quantidade de bonecos produzidos. Então, X1, o meu X1 é a minha quantidade de bonecos. E o meu X2 é a quantidade de quadros. Ou lousas, né? Igual tá no exercício. Isso remete à minha função objetiva. E eu quero maximizar esse lucro. Então eu quero descobrir quais quantidades eu tenho que produzir cada uma, considerando o quê? As minhas restrições. Restrições. O que são essas restrições, né? Primeiro, deixa eu apagar isso aqui. Essa primeira restrição é da máquina 1, essa é da máquina 2 e essa é da máquina 3. E essas são as restrições de não negatividade. Não negativo. Por quê? Não tem como eu produzir menos 3 bonecos e menos 5 lousas. Eu sempre vou produzir quantidades ou pelo menos 0, né? Ou quantidades positivas. Então, vai depender um pouco de cada quantidade que eu estou fazendo. Então, repara, eu tenho uma situação, né? Um esquema, e eu bolo equações para isso. Só que agora a gente vai utilizar o simplex, né? A modelagem será exatamente a mesma, lembrando que precisamos dessa vez adicionar uma variável de folga para cada restrição funcional que apresente uma inequação. Quem tem inequação? As minhas variáveis, né? As minhas restrições. Eu vou tirar as inequações dela e vou acrescentar no lugar x3, vou vermelho aqui para ficar mais claro. x3, x4, x5. Repara, não tenho mais inequação. Só ficou a equação. Então ficou só o igual. Tirei o menor, né? O igual. A função continua a mesma. 1x mais 2x2. 2x1 mais 3x2. 2x1 mais 1x2. Repara. Tá? Da mesma forma. Então eu simplesmente reescrevi assim, ó. 1x1 mais 2x2 mais x3 igual a 12. 2x1 mais 3x2 mais x4 igual a 12. E 2x1 mais 1x2 mais x5 igual a 8. Posso dar outros nomes? Posso. Não tem problema nenhum. Esse aqui vai ser só uma nomenclatura que lá no final a gente vai usar para fazer uma substituição. Então, aqui elas já estão reescritas. A função de z a priori continua do mesmo jeito, mas a gente já vai começar a mudar ela. Então, as variáveis de folga que eu inseri foram x3, x4, x5. Restrição de não negatividade continua a mesma coisa, não muda. E além das variáveis de folga, a gente tem um conceito de solução básica, que é uma solução em ponto extremo, aumentado pelas variáveis de folga. Portanto, na solução básica, temos valores obtidos para as variáveis de decisão, mais os valores das variáveis de folga. Já a solução básica viável é a solução viável em ponto extremo. Calma que a gente já vai entender melhor, né? Cada solução básica é composta por variáveis básicas e não básicas. As variáveis não básicas sempre são configuradas em 0, enquanto que as básicas são os valores encontrados pela solução do sistema de equações lineares. O número de variáveis básicas é igual ao número de restrições funcionais, enquanto que o número de não básicas é o total de variáveis menos o número de variáveis básicas, ou número de restrições. Com o exemplo a gente vai entender melhor, né? Então, vamos exemplificar. Vamos aplicar o simplex por meio do método tabular, considerando ainda o exemplo da indústria de brinquedos, de bonecos e quadros,
apresentado no box, exemplificando a fim de ajudá-la a ter um desencadeamento lógico das ideias. Então, fica desse modelo. As restrições, que a gente já tinha feito, restrições com as folgas. Quem são as folgas? x3, x4, x5. O z eu tenho que passar para cá, junto com a galerinha. Mas como que eu faço? Eu passo o z para cá? Não, eu vou passar o resto do pessoal para o outro lado, porque o z tem que ficar positivo. Então, esse x1 vem para cá e esse x2 também vem para cá. Então fica z menos 3x1 menos 2x2, quem sobra? 0. E essa equação já está escrita aqui, né? Então, eu tenho as restrições agora com as folgas e eu tenho a minha função objetivo igualada a 0. Agora, eu vou começar a construir alguns quadros. Quais quadros? Primeira equação que eu vou ter aqui, primeira variável, z, que é da minha função objetivo. Depois eu tenho x3, x4 e x5. x3, x4 e x5. Né? Fica referindo-se às restrições que eu determinei, que o meu problema me traz. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso tirar os coeficientes de cada variável. Então, simplesmente na minha variável z, que eu estou chamando aqui, eu vou pegar cada número que acompanha a variável lá em cima e vou preencher aqui dentro. Então vamos lá. Primeiro, vou usar esta equação da função objetivo. Qual número acompanha o z? Teoricamente seria o 1. Então esse 1 vem aqui para dentro. Depois o x1, quem? O menos 3. Depois do x2, o menos 2. Na função objetiva eu não tenho x3, x4, x5. Então é 0, 0 e 0. E o resultado, que é o b, vou deixar aqui como resultado, nesse caso da equação, é 0. Pronto, fiz o primeiro caso, né, que é a função objetiva. Agora, vamos fazer para as funções de restrição. Onde tem x3, eu vou preencher aqui onde tem o x3. Então, eu tenho z? Não. 0. Tem x1? Tem. Qual número acompanha? Número 1. 1. Tem x2? Tem. 2 que acompanha. Tem x3? Tem. Quem acompanha? O 1. x4, x5 não tem. 0 e 0. E o resultado dessa equação é 12. A mesma coisa eu vou fazer para o x4 e para o x5. Então, tem o z? Não. x4 não tem z. Em x4 eu tenho x1, tenho 2 que acompanha. Tenho x2, tenho 3 que acompanha. Tenho x4, tenho o 1 que acompanha. x3 é 0, x5 é 0, o resultado é 12. No x5 eu não tenho z, tenho x2, x1 que é 2, o x2 que é 1, x3 eu não tenho é 0, x4 eu não tenho é 0, x5 é 1 e o resultado é 8. Deixa eu apagar aqui. Então, repara o seguinte, eu tenho uma tabela, né? Muito similar a uma matriz. E a partir de agora eu vou começar a fazer alguns cálculos. Por quê? Eu não posso ter esses negativos no z. Eu vou tentar eliminar eles. E aí eu vou fazer algumas transformações para eu conseguir fazer isso. Então, minha tabela preenchida no final vai ficar desse modelo aqui. Daqui em diante a gente vai ter algumas transformações, né? Então o cálculo vai ficar um pouco extenso. O que eu aconselho? Já pega um papel, pega uma folha, né, um caderno, caneta, lápis, borracha
E vai fazendo, vai pausando o vídeo, vai voltando, vai tentando. Eu vou fazer alguns passos bem detalhados. Quando você entender bem, pula aquele pedaço, faz sozinho, volta o vídeo, vê se você fez igual eu fiz. Porque realmente vão ter muitos cálculos daqui para frente. Então, eu tenho aqui as equações, função objetivas, as restrições e a tabelinha que fica no final com os valores que eu tenho, com a folga e com o z igualado a zero, né? Com a função objetiva igualada a zero. Agora a gente precisa escolher uma coluna, que a gente vai chamar de coluna pivô. Essa coluna é aquela que contribui mais para a nossa função objetiva. Como fizemos uma inversão, nesse exemplo será o valor mais negativo, ou seja, conforme observado no quadro anterior, será o menos 3. Essa aqui é a variável x1, é chamada de variável que é. Então vamos pensar o seguinte. Na função z, qual é o maior número absoluto, por exemplo, que eu tenho? Se eu tirar os negativos, né, é o 3, é o menos 3, nesse caso. Então, essa coluna é a que vai ser escolhida. Logo a gente vai entender como ela vai funcionar, mas eu só preciso pegar o maior valor, negativo ou positivo, do z. Então, está na coluna do x1. x1, nesse caso, que vai ser escolhido como coluna pivô. A gente já vai entender melhor logo, mas eu preciso escolher, né, a coluna que tiver o maior valor considerável, o maior valor que vai influenciar a minha fórmula. Menos 3. Agora, o que eu vou fazer? Escolhida a coluna pivô, eu vou fazer o quociente entre cada termo do lado direito, que é os meus resultados, né, meu B, e o respectivo valor da coluna pivô, com exceção da linha, que é o objetivo. Então eu vou pegar, por exemplo, 12 e vou dividir pelo número que está na coluna pivô, 1. 12 dividido por 1, 12. Agora, vou colocar que isso aqui é o x3, tá? Que está na coluna do x, na linha do x3. Agora, na linha do x4, eu vou pegar o 12, mesmo 12, só que agora de baixo aqui, dividir ele por 2, porque é o elemento que está na coluna pivô. 6. E por fim, o x5, que é 8, positivo, dividido por 2, que dá 4. O menor valor vai ser escolhido, que é o x5. Então ele vai ser a minha linha pivô. Então o menor valor será escolhido e o coeficiente pivô vale então 2. Então o encontro da coluna pivô com a linha pivô vai ser o coeficiente pivô e ele vale 2. Então a gente vai fazer um novo quadro no qual a variável de folga x5 vai sair e no lugar vai entrar x1. Por que x1? Porque é a coluna pivô. Então, se fosse, por exemplo, a coluna pivô fosse o x2, então entraria x2. Se fosse x3, x3. Aí ia depender de como é o meu problema, né? Mas nesse caso, a coluna pivô foi a x1 e a linha pivô foi a x5. Então, eu vou trocar x5 e no lugar vai começar a entrar x1 nessa linha, quando eu fizer a transformação. No novo quadro, faremos o cálculo de uma nova linha pivô, que é a divisão da linha pivô pelo coeficiente pivô. Como? Vou pegar todos os elementos da linha, como vocês estão vendo em azul, e vou fazer uma divisão pelo número 2. Quem que é o número 2? É o meu pivô. Esse que eu circulei de amarelo. Então, ele próprio dividido por 2. 1 dividido por 2, 0,5. 0 dividido por 2, 0. 0 dividido por 2, 0. 1 dividido por 2, 0,5. E o resultado final, 8 dividido por 2, 4. Então, eu vou criar uma nova tabela agora com esses valores. Então, repara. No lugar de x5, eu coloquei, deixa eu trocar de cor, x1, que é a variável que entra, e os seus devidos resultados calculados. Então, a gente calculado. Divisão dos valores originais da linha 5 dividido pelo pivô.
Por enquanto, imagino que está tranquilo, né? Então, relembrando, escolho a coluna pivô de acordo com um número maior, né? Um número absoluto maior. Depois, pego todos os resultados B e divido pelo coeficiente da linha pivô, da coluna pivô. O menor resultado que eu encontrar ao lado de B, né, da divisão de B pela coluna, vai ser a minha nova linha. No caso que a gente fez foi x5. Então, eu vou pegar, dividir toda a linha x5 pelo coeficiente pivô e vou trocar os valores pelo resultado, que é o que a gente está vendo aqui agora. Então, a gente agora na tela está com a nova linha pivô calculada. Próximos passos, né? De acordo com Euler-Lieberman, as demais linhas serão calculadas tendo como base. Se o coeficiente da linha ser calculado na coluna pivô for negativo, adicionaremos essa linha o produto desse valor absoluto pela nova linha pivô. Exemplo, a linha Z apresenta valor na coluna pivô menos 3, portanto, adicionaremos essa linha produto desse valor absoluto pela nova linha pivô, conforme apresentado no próximo quadro. Então, vamos fazer linha a linha como vai ficar esse cálculo. Bastante atenção, se for o caso, pausa o vídeo, anota, faz o cálculo na mão, entende bem, porque agora vai ser um pouco mais trabalhoso, a gente vai fazer muito cálculo agora, né? E precisa de bastante atenção para entender o que eu vou dividir pelo que eu vou somar, o que eu vou multiplicar, né? São muitas continhas agora. Primeiro, relembrando, eu tenho uma linha pivô, que é o x1, resultado dessa linha pivô. 0, 1, 0,5, 0, 0, 0,5 e 4. Eu vou sempre precisar dela, né, para os próximos cálculos, para todos os próximos cálculos. Como eu vou trabalhar agora e vou substituir o Z, eu vou trabalhar agora alterando a linha em análise, que nesse caso é o Z, eu vou ter um novo pivô. Nesse caso, o menos 3. O que eu vou fazer com ele? Eu vou inverter. Então, repara aqui, ó, eu tenho o pivô inverso. Então, o sinal que eu tiver lá, eu vou inverter. Como o meu pivô, nesse caso, é o menos 3, eu vou inverter ele e vai virar mais 3. E vou multiplicar ele por todos os meus resultados da linha pivô que está em roxo. Então, eu vou pegar o menos 3, transformar ele em positivo. Depois eu vou multiplicar ele por todos os resultados da linha roxa. Então, fiquem aqui, ó. 0 vezes 3, 1 vezes 3, 0,5 vezes 3, 0 vezes 3, 0 vezes 3, 0,5 vezes 3 e 4 vezes 3. Acabou aí? Não. Esses resultados, né, da multiplicação pelo pivô, pelo inverso do pivô, eu vou somar com a linha original, que é a linha amarela. Então, repare que eu tenho um 0 e ele vem para cá. E eu vou somar com o número 1, que está aqui na linha original. Então, 0 mais 1, 1. Resultado aqui do meu cálculo 3. Mais o meu número, que já é o pivô, né? Menos 3. 3, menos 3, 0. 1,5, que é o resultado, mais o valor da minha linha que está sendo analisada, menos 2, então menos 5. 0 de resultado, mais 0 aqui de cima, 0. 0, mais 0, 0. 1,5, mais 0 lá do x5, 1,5. 12, mais 0 o resultado, 12. Então esses valores que eu encontrei vão entrar no lugar lá do Z. Então, onde tem Z, eu vou tirar esses valores e vou inserir esses novos valores que eu acabei de encontrar. Então, agora o mesmo que a gente fez, né, para a variável Z, a gente vai fazer para a variável x3. Mesmo procedimento, mesmo cálculo, mesma coisa. Então, por que eu disse no começo do vídeo que a gente teria muito cálculo para fazer, né? Porque é muito repetitivo. São muitos cálculos, porque a matriz tem muitos valores. Então eu vou repetir o mesmo cálculo para a matriz.
no decorrer dos passos. Então, primeira coisa, né? Vamos relembrar da linha pivô. A linha que está marcada em roxo é a minha linha pivô. E aí, eu vou começar a fazer os cálculos para transformar a linha X3. Como, né? Primeiro, eu vou pegar o pivô inverso. Quem que é meu pivô inverso nesse caso? Menos 1, porque lá está marcado 1 e aqui está marcado menos 1. Então, relembrando aqui no Z, quem que era meu pivô? O 3, que é o cruzamento do meu X1 com o Z. Então, eu tinha o 3, o inverso é o mais 3. Nesse caso, o cruzamento das duas é o 1. Então, o inverso dele, quem que é? Menos 1, que está aqui embaixo, né? O cálculo. Linha pivô vezes o inverso do pivô. Então, 0, que está aqui. Depois o 1, o 0, 5, o 0, o 0, 0, 5 e o resultado 4. Esses valores vão ser multiplicados pelo pivô inverso. Então, primeiro, 0 vezes menos 1, 0. Segundo, 1 vezes menos 1, menos 1. Terceiro, meio vezes menos 1, menos meio. 0 vezes menos 1, 0. 0 vezes menos 1, 0. Meio vezes menos 1, menos meio. 4 vezes menos 1, menos 4. Esses valores que eu encontrei, né, de resultados, eu vou somar com a linha original, que nesse caso é o meu X3. Então, o 0 que eu encontrei aqui, mais a linha original, que era 0. Então, 0 mais 0, 0. Menos 1, mais o resultado lá no meu X3, 1. Então, menos 1 mais 1, 0. Menos 5, que eu encontrei aqui, mais o valor lá da linha original, 2. Então, menos 5 mais 2, 1,5. 0, encontrado no cálculo, mais o resultado lá da minha linha X3. Então, 0 mais 1, 1. 0 mais 0 lá da minha linha X3, 0. Menos meio encontrado no cálculo, mais 0 lá da minha linha X3, menos meio. E menos 4 encontrado no resultado do cálculo, mais 12, que é o resultado lá da X3, né? Então, menos 4 mais 12, 8 positivo. Esses resultados que eu encontrei nessa linha, eu vou substituir eles na tabela depois. Então, mesma coisa agora a gente vai fazer para a linha X4. Nesse caso agora laranja, né? Então, mesma coisa. Resultados da linha pivô, vou transportar para cá. Então, 1, meio, 0, 0, meio e 4. Quem nesse caso é meu número pivô? Menos 2, porque o cruzamento da X1 com a X4 é 2, então ele vem invertido, né? Menos 2. E agora eu começo os cálculos. Resultado da linha pivô vezes o meu pivô invertido. Então, 0 vezes menos 2, 0. 1 da linha pivô vezes menos 2, pivô invertido, menos 2. Meio vezes menos 2, menos 1. 0 da minha linha pivô vezes o pivô invertido, 0 vezes menos 2, 0. 0 vezes menos 2, 0 de novo. Meio vezes menos 2, menos 1. E 4 vezes menos 2, menos 8. Esses valores que eu encontrei de resultado, vou fazer o mesmo procedimento, somar agora com x4, que é a variável que eu estou analisando, e que nesse caso, né, é a minha linha laranja. Então, 0 encontrado aqui, mais o 0 lá da linha laranja. 0 mais 0, 0. Menos 2 encontrado no resultado do cálculo, mais o 2
lá da minha linha laranja. Menos 2 mais 2, 0. Menos 1 encontrado no resultado do cálculo, mais 3 lá da linha. Menos 1 mais 3, 2. 0 do resultado, mais 0 lá das minhas variáveis. 0 com 0, 0. 0 mais 1 lá da linha x4. 0 mais 1, 1. Menos 1 mais 0 lá da linha laranja. Menos 1 mais 0, menos 1. E menos 8, encontrado aqui no resultado, mais 12 lá da minha linha x4. Então, menos 8 mais 12, 4. Esses resultados vão compor a minha linha x4 lá no final, né? Então, continuando aqui. Essa tabela que vocês estão enxergando agora é uma tabela já com os valores transcritos. Então, tudo que eu peguei de resultado lá, por exemplo, na minha linha x4, 0, 0, 2, 0. 0, 0, 2, 0. Então, ó, repara, 0, 0, 2, 0. Só para vocês repararem que todos os resultados que eu encontrei nos cálculos anteriores, eles vieram para cá. Eles estão transcritos aqui. Então, o que eu tenho que fazer agora? Novamente, eu vou ter que repetir todos esses passos, porque eu ainda tenho um menos meio no meu z. Eu não posso ter um valor negativo. Então, quando eu repetir esses passos, eu vou sumir com esse negativo. Então, novamente, esse procedimento completo vai ter que ser refeito, utilizando essa tabela que a gente está enxergando agora, para conseguir sumir, né? Eliminar esse negativo que eu tenho no z. Eu não posso ter um negativo em z. Não é nem coerente que eu tenha um negativo numa equação de maximização. Então, vamos repetir, mas né, vou deixar vocês repetirem. Então, eu aconselho que vocês pausem o vídeo agora, porque vai demorar algum tempo. Eu coloquei a imagem aqui, né? 75 anos depois, vocês vão terminar esses cálculos e o resultado tem que chegar, né? Depois de alguns cálculos, vocês vão ter que chegar nesse resultado aqui. Então, o z vai ser 1, 0, 0, 0, 0,25 e 1,25. Esse é o z final que vocês vão encontrar. E aí, vamos reparar o seguinte. Onde que eu vou encontrar a solução ótima, né? Depois de todos esses cálculos? A minha maximização de z vai ser, repara, eu tenho o x1 aqui e tenho o x2 aqui em cima. Quem é meu b, né? O resultado final deles. 3 e 2. Então, estas são as respostas do meu x1 e do meu x2. Esse é o meu resultado ótimo. E realmente é condizente, né? Porque nós tínhamos feito a solução gráfica desse mesmo problema e tinha encontrado essa mesma resposta. E aí vocês podem perguntar o seguinte: nossa, mas vale a pena fazer um método tão longo, né? Tão mais complexo do que o método gráfico? Sim, porque como foi falado dentro dessa aula, muitos casos não são possíveis de serem resolvidos através do método gráfico. Enquanto eu tenho x1 e x2 como parâmetros, ok, eu ainda consigo fazer método gráfico. Quando me chega numa terceira, né, variável, x3, eu tenho uma quarta, uma quinta, uma sexta, aí eu já não tenho mais condições de fazer uma forma gráfica, porque não tem nem como representar isso graficamente. Ficaria uma coisa muito complexa que não é feita. Então, tem que ser feito pelo método simplex, né? Que, apesar de parecer um pouco complexo, é um método simples, só que envolve uma série de cálculos, certo? Então, confiram no meu canal, vou deixar mais resultados, né, mais exercícios resolvidos. Vou deixar uma agora que eu vou fazer à mão, numa folha, vou fazer esse mesmo resultado, mesmos cálculos, passo a passo. Então, vou deixar aqui, folha por folha, para vocês poderem acompanhar